No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro que eu terminei ontem e meio que mudou a química do meu cérebro. Olá, como é que vocês estão? Aqui é a Natália, esse aqui é o Adaga de Letras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro que eu terminei ontem e meio que mudou a química do meu cérebro. Esse livro é A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Ele é considerado um clássico da literatura norte-americana e a gente lendo o livro, a gente entende o porquê. E eu lembro que quando eu falei que eu ia ler ele aqui, eu disse que eu não sabia do que se tratava, e isso era meio verdade. Eu lembro que uma época, tem muito tempo, eu tinha visto resenhas e tudo mais, eu falei, cara, eu preciso ler isso, e aí, enquanto eu fui lendo, eu meio que me lembrei o porquê de eu precisar ler isso. Ele é um livro que foi lançado em 1850 nos Estados Unidos. O Hawthorne tem uma história interessante, né, que ele escreve aqui tudo aquilo que os antepassados dele meio que cometiam. Ele era descendente de figuras que estavam envolvidas diretamente com a caça das bruxas de Salem. E cara, esse livro, apesar dele ter sido escrito, né, lançado em 1850, a história começar ali em 1640, ele é um livro extremamente atual. Eu acho que um dos motivos pelo qual ele é um clássico, ele é considerado um clássico, é porque eu acho que não importa o momento que você for ler, né, não importa o contexto histórico, ele vai ser considerado um livro atual, infelizmente. E por que infelizmente? Como eu disse, o livro ele tem início em 1640. A gente logo de início é apresentado a Hester Prynne. Ela é uma mulher, né, que na primeira cena do livro ela aparece sendo julgada em praça pública. Ela cometeu ali o terrível crime de adultério. E é bizarro saber que o adultério só deixou de ser crime aqui no Brasil em 2005. Enfim, ela tá ali no cadafalso, né? Ela e a filha, a Pearl, recém-nascida, e ali ela porta já um artefato que ela mesma bordou, né, que é um A em escarlate, A de adúltera. Ali no público tem vários tipos de personagens, tem pessoas comuns, né, mulheres também, religiosos, governantes, e todos eles apontando para ela como se ela fosse a maior criminosa de todos os tempos, né? Isso porque Hester, ela é casada, o marido dela ninguém sabe onde tá, inclusive ele chega a ser meio que dado como morto no início da história, né? As pessoas realmente não sabem o que aconteceu com o marido dela, então, teoricamente, né, pra gente, assim, ela não era exatamente uma mulher casada, mas estava ela lá com a filha e sem a presença de um marido por anos. E a gente sabe que um bebê ele não é feito sozinho. Pelo menos em 1640 não existia toda essa tecnologia, né, que a gente tem hoje. E durante esse julgamento dela, essa
vergonha pública, né, que ela está passando, ela tem a oportunidade de falar quem foi que cometeu o adultério com ela, né? E ela não fala. Ela não fala, muito por orgulho, muito provavelmente por não querer acabar não querer acabar com esse homem que de início a gente não sabe quem é, mas mais para frente vai fazer sentido, não querer, né, que ele passe por essa vergonha também. Só que no decorrer da história, esse homem acaba sendo punido de outras maneiras. Eu não vou dizer, eu não quero dar spoilers, né? Se você nunca leu. E aí, isso bem no início do livro, a gente vai ver que o marido dela, ele tá ali entre o público que tá ali julgando, que tá deferindo diversos, né, maldizeres a Esther, e o marido dela tá ali e ele vai ser de extrema importância nesse julgamento, né, nessa punição que o homem que o homem com quem ela teve a filha, né, a Pearl, vai sofrer. E esse homem, né, vai ali no decorrer da história se deteriorando tanto física quanto mentalmente. E aí a Esther, carregando essa letra escarlate no peito pelos próximos anos, enquanto a história acontece, enquanto ela vive, ela obviamente acaba virando ela acaba virando pária da sociedade, apesar de muito ajudar, né? Ela não exatamente ajudar, mas ela com o bordado, né, que ela faz, o bordado da letra, quem fez foi ela, e foi assim, primoroso. Ela acaba passando esse trabalho, né? Ela usa isso como trabalho, como fonte de renda, para tanto se manter quanto conseguir criar a filha, a Pearl, que ela se recusa a não educar, não criar, né, não ser mãe. E também por causa da situação da Hester, a Pearl, ela é uma menina solitária, ela é vista, né, como filha do demônio, né, do capiroto, porque ninguém sabe quem é o pai, e ela é fruto de um adultério, e ela é uma menina, assim, curiosa, bem curiosa. Ela meio que se mostra de uma genialidade, assim, incrível. Ela meio que expõe tudo que a mãe não pode ser, não pode falar, sabe? E ela continua sendo criada pela mãe e sem saber quem é o pai de verdade. Enfim, o livro aqui, né, ele se passa, né, na Nova Inglaterra, que logo depois viria a ser os Estados Unidos, em Boston, né, uma Boston completamente puritana, onde religião e Estado meio que são a mesma coisa. E, como eu disse, é um livro muito atual. Ele é um livro, assim, a gente até hoje vê mulheres sendo julgadas por tudo, né?
E eu acho que foi isso que me pegou muito. Cara, é um livro de séculos atrás e poderia ter sido escrito ontem. Eu diria que ele é uma leitura obrigatória para todo mundo, de verdade. Ele é meio que uma aula pra gente de que não importa o mundo que a gente viva, não importa o país que a gente viva, não importa o contexto histórico que a gente viva, nós, mulheres, né, por mais que a gente tenha nossas lutas, a gente tenha vencido várias, a gente não venceu completamente. A gente vai continuar sendo julgado, a gente vai continuar tendo dedos apontados pra gente, a gente vai continuar meio que à mercê do Estado e da religião, que, como a gente sabe, é majoritariamente composta por homens. E é engraçado, assim, para mim, é curioso que uma história que pode ser vista um pouco como feminista, né? Apesar de tudo isso, foi escrita por um homem que abominava os antepassados que eram causadores de diversas dores a mulheres que só existiam, que só queriam ser elas mesmas. E né, muito por isso também que ele mudou, ele acrescentou uma letra no nome dele, no sobrenome dele, que era Hathorne. Ele acrescentou o W para se distanciar parentes, desses parentes distantes que tanto causaram mal, né, males para o seu povo, principalmente para as mulheres. É um livro que eu sentei, eu escrevi um roteiro, eu fiz uma resenha e tal, e eu ignorei ela porque eu sinto que eu tinha que vir aqui falar assim com o coração, porque esse livro ele me pegou de um jeito que, meu Deus, eu não sei, eu esperava um livro lento e complicado de ler, mas ele não é complicado de ler, ele te envolve de um jeito que, cara, ele te envolve de um jeito que você quer pegar na mão da Hester e da Pearl e falar. Não é nem falar que, pô, vai ficar tudo bem, porque não exatamente, né? Mas ele virou um dos favoritos da vida fácil, fácil. E eu recomendo demais. Bom, se você já leu essa perfeição aqui, vamos conversar sobre. De repente você tem uma visão diferente da minha, tudo bem também. Mas deixa aqui nos comentários, né? Vamos bater um papo sobre esse livro. E se você não leu e tiver interesse, o link para compra dele vai estar aqui na descrição. Assim, óbvio, como minhas redes sociais e eu me sinto até mal de ficar fazendo propaganda das minhas coisas depois de falar sobre essa pancada que eu levei na cabeça
em 2, 3 dias. Enfim, eu vou ficando por aqui. Vou pedir para você deixar aquele joinha, né? Se você gostou ou não gostou do vídeo, também não custa nada. Deixa seu comentário aqui, né? De verdade, vamos conversar sobre essa história. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que deveria ler esse livro. E, claro, se inscreve no canal, se não for inscrito. Eu não sou exatamente uma pessoa maravilhosa para fazer resenhas, mas eu vim aqui falar com o coração. Então, eu acho que minhas resenhas, elas todas saem mais ou menos desse jeito. E esse aqui não poderia ser diferente. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.